Boa noite, tudo bem? Uma quarta-feira, meio da semana, onde temos a oportunidade de orarmos a Deus, apresentar os nossos pedidos, os nossos agradecimentos e a oportunidade de nos encontrar com os nossos amigos, nossos irmãos. Hoje me coube falar sobre o livro de Provérbios. Eu confesso que é um livro que eu gosto muito, um livro que me fascina e tem expressões, tem pensamentos fantásticos e vale a pena a leitura. E o livro de Provérbios, ele traz conselhos sábios para que as pessoas vivam bem. O livro de Provérbios, ele tem aquela máxima: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E esse temor do Senhor, ele ecoa pelo livro inteiro, e é maravilhoso. O livro de Provérbios, ele nos ajuda a nos lembrarmos dos mandamentos de Deus e nos ajuda também a lembrarmos de Jesus. Muitas das coisas que estão escritas no livro de Provérbios é o que Jesus ensinava os seus discípulos e as pessoas com quem ele entrava em contato com esses ensinamentos. Então há uma ligação, os 10 mandamentos, Jesus e os provérbios. Eu acredito, obviamente, que foi Jesus que inspirou Salomão a escrever o livro de Provérbios, né? Mas, na realidade, o que são provérbios? A palavra provérbio, ela significa um dito, né? Um dito popular, mas na Bíblia a palavra provérbio, ela pode significar outras coisas, e o texto original de Provérbios também leva a palavra parábolas, provérbio e parábola, no original grego, eu acredito, né? Ou hebraico, acho que é no hebraico, né? Enfim, no hebraico, obrigado, pastor. É a mesma palavra, para provérbios e para parábolas. Então nós já podemos depreender que muitas das palavras que Jesus falava no Novo Testamento têm o seu resuminho no Velho Testamento. Provérbios são então ditos, né, que deveriam ser populares, mas na realidade eles são extraídos do homem mais sábio do mundo, o homem mais sábio que já existiu nesse mundo, Salomão, né? E foram escritos na parte inicial do seu reinado, quando ele ainda ouvia a voz de Deus, obedecia, era um indivíduo fiel a Deus e escreveu essa maravilha que são os provérbios. Pena que Salomão não se manteve naquela linha do que ele mesmo falava, trocando em miúdos. Infelizmente ele não seguiu aqueles provérbios que ele ensinava os outros, que tem tanta sabedoria, afinal ele era o ser mais sábio do mundo, mas infelizmente na consecução da sabedoria ele não foi muito feliz. O que aconteceu com Salomão? Começou a adquirir mulheres, né? Acrescentar mulheres. E a Bíblia em Deuteronômio fala que o rei não deve se multiplicar mulheres para ele, nem tesouros, né? Para que o seu coração não se desvie. Deuteronômio já falava isso. E Salomão teve 700 mulheres e 300 concubinas, 1000 mulheres. A intenção de Salomão aparentemente era boa, né? Com isso, ele, tendo mulheres, muitas mulheres das nações, ele achava que iria fazer o seu governo prosperar, aumentava a influência em relação àquelas pessoas, daqueles reinos, daquelas mulheres, e realmente ele ficou muito rico com essas influências, né, com esses detalhes de ter casado com tantas mulheres de tantos reinos diferentes. Porém, junto com a influência, com o dinheiro, com as riquezas que vieram para o reino de Salomão, veio a idolatria. E ele foi se corrompendo e tal, e foi virando um idólatra, porque ele adorava os ídolos daquelas mulheres. Outra coisa que perturbou, que atrapalhou um pouco o governo de Salomão, foi que ele virou um indivíduo tirano. Ele era pesado nos impostos para com os seus súditos, né? Então isso aí também atrapalhou o governo de Salomão. Mas isso é só para vocês conhecerem Salomão. O provérbio foi escrito antes disso aí, né? Mas ele se arrependeu e no final da vida ele escreveu o livro de Eclesiastes, que isso aqui é um outro capítulo, né? Que vai ser a pessoa que vai falar semana que vem, vai entrar em detalhes, mas no livro de Eclesiastes ele reconhece que tudo é vaidade, né?
e ele se arrepende, e ele volta para Deus. Mas mesmo os provérbios de Salomão terem sido escritos antes dos seus problemas, não desmerece o livro de provérbios, porque foi inspirados por Deus, né? Então vale a pena nós lermos o livro de provérbios, sim. Quem que escreveu então o livro de provérbios? O próprio livro de provérbios responde, né? Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Pode passar o seguinte? Para que serve o livro de provérbios? O próprio livro de provérbios também responde: para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios, parábolas e as palavras do enigma dos sábios. Pode passar o seguinte. Qual é a base do conhecimento, de acordo com Provérbios? O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Notem, Salomão aqui ele faz um contraste entre o sábio, aquela pessoa que busca a sabedoria, e o louco. O que é o louco? O que não quer saber de nada, o que não quer buscar a sabedoria. Poderia ser chamado de tolo, de nécio, mas Salomão ele insiste de dizer que quem não busca a sabedoria funciona como se fosse um louco. O que é um louco? O louco é um indivíduo que está desprovido das suas faculdades mentais e não pensa direito. Na verdade, se a gente for analisar as pessoas que não querem saber de nada, não são verdadeiramente loucos, mas se comportam como se fosse. Eu lembro de um amigo meu que ele estava com dificuldade no curso de inglês, na aula de inglês, na época do segundo grau, né? Ele não sabia nada de inglês, ele resolveu colar. E ele colou do colega do lado. Só que ele não sabia que a professora tinha dividido as colunas. Já imaginou? Coluna A e coluna B. Ele com a coluna A, copiando, colando do pessoal da coluna B, que era outra prova. E aí ele foi, tirou meio ponto, porque uma pergunta ele errou, né? Aí tirou meio ponto, aquela ele acertou. Ou seja, o louco funciona assim. Às vezes a pessoa sabe o que é certo, mas prefere escolher o errado, que nem esse meu amigo. Escolheu errado. O primeiro erro foi escolher colar, né? Que não deveria, tinha que ter estudado. E o segundo erro foi ter colado, ele tinha que ter colado da outra fila, né? Pulado uma, né? De que jeito? Né? Não dava, né? Enfim, o não sábio é considerado como louco porque ele sabe, olhem a importância, a seriedade da situação. Sabe o que é certo e prefere o errado. Salomão chama isso de louco. Às vezes nós corremos esse risco. Pode passar o seguinte? Confia no Senhor teu Deus de todo o coração e não te estribes no próprio entendimento. Essa é uma dica muito boa, né? Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Eu queria voltar para um slide anterior. Volta um pouquinho. Outro. Aí, por favor. Ellen White, ela comenta sobre o livro de Provérbios, esse detalhe tão importante, né? Seus princípios de diligência, honestidade, economia, temperança e pureza são o segredo do verdadeiro êxito. Esses princípios, como o livro de Provérbios apresenta, constituem um tesouro da sabedoria prática. Ellen White escreve isso no livro Educação, página 135. Pode passar os seguintes? Mais um. Pode passar o outro. O livro de Provérbios nos faz pensar o seguinte, como eu falei, Salomão considera o sábio, a pessoa que busca Deus, e o não sábio como o louco. E aqui ele fala o seguinte, o temor do Senhor é o princípio, dá para ler, né? Vocês conseguem ler? Lá em cima. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o conhecimento do santo é prudência. Então, temer a Deus faz com que nós tenhamos um rumo, nós tenhamos um caminho seguro, prudência. Conhecer a Deus nos dá prudência. Em alguns outros versos também diz que o sábio, ele vê o mal e se afasta.
prudência. Já o tolo ou o louco, ele vai reto e sofre a pena. Parece óbvio, né? Mas às vezes a gente faz isso, né? A loucura é a mulher apaixonada, é ignorante e não sabe coisa alguma. Então, em contraste com o chamado de boa mulher, que representa a sabedoria. Tá. Opa, gostei. Obrigado. Em contraste, então, com o chamado da boa mulher, que representa a sabedoria, Salomão apresenta o convite barulhento e apaixonado da loucura. Então, a loucura da ignorância, né? Todos os seres humanos, eles fazem escolhas. Nós temos escolhas cada dia. A gente pode escolher o que é certo e escolher o que é errado. Depende unicamente de nós. A palavra ignorante aqui significa que a palavra é claramente usada no sentido negativo, denota ausência total de fibra moral. Essa mulher não sabe nada do que deveria. E a Septuaginta, né, que é a versão grega das Escrituras, que está escrito ali LXX, né, diz o seguinte: o louco e a mulher ousada não conhecem a modéstia, acabam querendo migalhas. É uma tradução livre, né? Esse verso aqui me chama a atenção. Aliás, eu quero fazer um parêntese aqui, irmãos. O livro de Provérbios tem muita orientação para a gente, muita coisa. Infelizmente eu tenho que condensar, né? Então eu tive que pegar algumas, né? Mas tem bem mais coisas que a gente não dá para a gente falar aqui, então eu vou escolher algumas, né? Esse verso aqui é muito bem conhecido, né? Ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velha não se desviará dele. Ensinar a criança significa que a gente sabe o caminho e torce para que a criança acompanhe o seu caminho, né? O caminho espiritual. Infelizmente, algumas pessoas acham que isso aí significa que eu tenho que ensinar qual o curso que o meu filho, com a minha filha, que o meu familiar, meu neto deve escolher, né? Qual faculdade ele deve fazer, porque eu sei que aquilo ali vai ser bom para ele. Por mais que a gente goste disso, não é isso aí que o verso está dizendo, né? No caminho em que deve andar, literalmente de acordo com o seu caminho. Muitos pais veem nesse versículo uma sanção, né, uma libertação, uma oportunidade para forçar as crianças a seguir a profissão ou ofício que eles acham melhor para elas. Dessa forma, acabam trazendo sofrimento e decepção para si mesmos, pois o filho, depois de crescer, costuma optar por um caminho completamente diverso. Ou seja, um pensamento diferente do que o verso está dizendo, né? Em vez disso, o versículo aconselha os pais a saberem ensinar o filho o caminho que o filho poderá ser mais útil para si e para os outros, no qual ele terá mais realização. A posição específica na vida, designada, é determinada por sua capacidade. Olha que coisa bonita. Deus destinou um lugar para cada indivíduo em seu grande plano. Ele equipa as pessoas individualmente com as capacidades necessárias a fim de ocuparem esse lugar especial. Deus nos dá talentos, nos dá dons, e nós temos a oportunidade de usar os dons que Deus nos deu, e nós temos a oportunidade de ensinar os filhos a descobrir qual é o dom dele, qual é a aptidão dele. Portanto, a escolha da profissão deve ser condizente com a sua inclinação natural, qual é a capacidade que o filho tem. Os esforços dos pais e da criança devem ser direcionados para descobrir o tipo de trabalho que o céu já determinou. Não é bonito isso? Deus nos fez de uma maneira extraordinária e colocou um talento, ou mais de um talento, para cada um de nós. Basta os pais terem sabedoria de estimular o filho naquele talento que ele já tem para ensinar o caminho, né? Ellen White declara que esse versículo ordena os pais a dirigir, educar e desenvolver. Para isso fazer, porém, devem eles próprios compreender o caminho que a criança deve andar. Não é bonito? Aí sim, estimular a criança a descobrir os seus próprios talentos. Ela vai seguir aquele caminho, vai se dar bem, e não vai esquecer aquele caminho, porque foi ajudada pelos pais. Agora tem eu peguei alguns textos, né? Esse aqui é do indivíduo que não gosta de trabalhar muito, né? Que é meio devagar, né? Passei pelo campo do preguiçoso e junto da vinha do homem falta de entendimento, né? Eis que tudo estava cheio de espinhos na sua superfície, coberta de urtigas e o seu muro de pedras em ruínas. Imagine a casa do preguiçoso, né? Tendo visto, considerei, vi e recebi a instrução. Aprendi com o preguiçoso, né? Isso aí é Salomão que está falando, né? Um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Então,
uma advertência contra a preguiça. É proibido dar uma descansadinha e tal no meio do trabalho? Não, pelo contrário, é até benéfico, né? Mas ficar dormindo o dia inteiro em casa, o muro em ruínas, a plantação criando urtigas, etc. e tal, não é bem esse o plano de Deus para nós, não. O descanso é o plano de Deus, né? Nós temos que ter o descanso sabático e temos que dormir bem à noite, né? Mas dormir bem o dia inteiro também não é por aí, né? Esse verso aqui é lindo também, né? São vários versos que são extraordinários, né? Mas a gente não pode elencar todos aqui, né? Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Que coisa maravilhosa, né? O que ele está dizendo? A palavra falada do jeito apropriado, na hora certa, é a essência da diplomacia e tem uma beleza comparada à fruta de ouro com salvas de prata. Só que às vezes a gente esquece esse verso, né? E a gente fala a coisa errada na hora errada, para a pessoa errada, da maneira errada. Aí é complicado, né? Esse verso é para... Juntando a esse verso, tem um outro que diz assim, que o silêncio é ouro. Ou um outro ainda, até o tolo é tido como sábio quando ele se cala. Então, se você não tem a palavra certa para falar para as pessoas, não fala nada. Se você acha que deve ajudar, mas não sabe o que falar, ore, né? E você estará fazendo um excelente trabalho. Como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. O domínio próprio é uma coisa que nós temos que desenvolver e é muito importante em relação à saúde, né? O apetite, o controle. A pessoa que não tem controle é como se fosse uma cidade que não tem muros, ele não tem proteção. E olha a interpretação, esses dísticos em vermelho é o comentário bíblico adventista, que eu resolvi colocar. A cidade sem muros fica aberta ao ataque de adversários por todos os lados. Do mesmo modo que a pessoa que não consegue controlar as suas próprias emoções, certamente ela sucumbe às tentações. E a sedução para o mal o atrai do lado de fora, e palavras e atos irados irrompem em seu interior, né? Então, o domínio próprio é fundamental. Eu quero, mais para frente, pregar sobre exatamente a necessidade do domínio próprio em relação à nossa saúde, né? Mais para frente. Espero ter oportunidade para fazer isso, né? Vale a pena ter domínio próprio, para tudo. Agora tem um verso interessante, diferente, né? O filho que rouba o seu pai e a sua mãe diz que não é pecado, é companheiro do destruidor. Parece uma coisa tão simples, tão óbvia, tão, né, natural, ou tão, né, tanto faz, né? Mas não. A minha esposa trabalha no banco e, numa das ocasiões, apareceu uma senhora idosa e essa senhora, ela descobriu que alguém estava roubando o dinheiro dela, né? Estava sumindo o dinheiro da sua conta e ela achava que era o banco que estava roubando o dinheiro dela, né? E ela falou, não, o banco está subtraindo os meus valores aqui e eu quero saber por que está diminuindo. Aí foi pego o extrato bancário dela, né? E estava ali uns saques, né? E aí foram analisados os saques e o banco tem a caixa eletrônica e na caixa eletrônica tem uma câmera, né? E aí foi feita aquela avaliação dos saques, né? Que ela dizia que não foi ela que sacou e não foi ela mesma. Aí ela viu na câmera, a caixa eletrônica tem uma câmera, né? E foca, a pessoa que está fazendo o saque está ali focada. Era o filho dela. E ela falou assim, eu vou levar ele para a polícia. Isso aí é roubo, né? Aí a pessoa do banco falou assim, não, deixa disso e tal, é seu filho. É meu filho, mas ele está ele está executando um roubo. É roubo do mesmo jeito, sendo filho, não sendo filho, né? Ela ficou indignada, e com razão, e agiu certo, né? Era um roubo, né? Roubar a mãe. Nada serve de desculpa para o roubo, mesmo que o filho alegue que tudo quanto os pais possuem serão dele depois que eles morrerem, os bens materiais ainda não lhe pertencem, para que possa se apropriar deles sem o devido consentimento. Caso o faça, não será melhor do que um saqueador comum, né? Então, Provérbios fala coisas, né? O livro de Salomão, o livro de Provérbios, no final tem assim palavras de Lemuel. Essa é uma coisa um pouco discutível, porque não se sabe bem quem era esse Lemuel. Alguns que interpretam a Bíblia acreditam que Lemuel era um outro nome dado para Salomão mesmo. Então, que pode ser o próprio Salomão que escreveu esse livro, esse capítulo aí
de Provérbios, o capítulo 31. Outros acreditam que pode não ser, mas o que eu acho interessante é que o comentário bíblico adventista fala que, independente de nós sabermos se foi Salomão que escreveu ou não, a mensagem é inspirada. Interessante isso, né? A mensagem é inspirada, ou seja, é proveitosa. Não sabemos a origem, mas sabemos não sabemos a origem da pessoa, mas sabemos que Deus inspirou essa pessoa, quer seja Salomão ou não. Interessante isso, né? No livro, então, o capítulo 31, existe uma orientação de que seria da mãe de Salomão, né? Ou da mãe do escritor, que não se sabe se é Salomão ou não, enfim. Mas a mãe dá essas dicas, né? No capítulo 31 de Provérbios, de 1 a 9, né? Evitar a promiscuidade, evitar o vinho, para não esquecer as leis, e pervertam o direito de todos os aflitos, né? Imagine um rei chegado ao vinho, né? Chegado à bebida forte, né? Ele vai se embriagar e não vai ter discernimento claro para seguir, para que as leis do seu país sejam seguidas, muito menos para se preocupar com direitos aflitos. Dane-se todo mundo, né? Eu quero é beber e esquecer, e vai esquecer os aflitos, obviamente, né? Julgue retamente e faça justiça aos pobres e aos necessitados. Bom, agora chegou o ponto alto do livro de Provérbios. Mulher virtuosa, quem achará? A mulher virtuosa, o comentário bíblico fala, não existia essa palavra empoderada antigamente, está sendo usado mais agora, né? A mulher virtuosa, ela é uma pessoa empoderada, ela tem poder para decidir as coisas, para fazer as coisas. E eu fiz um resuminho aqui do que está escrito em Provérbios 31, de 10 a 31. E eu costumo pensar o seguinte: mulher virtuosa é o desejo de que todas as mulheres sejam, e deveria ser o desejo de todos os homens procurar uma mulher daquelas. Por outro lado, o homem virtuoso, né, deveria também procurar ter alguma coisa, ler o resto do livro de Provérbios, os outros 30 capítulos, que ali ele vai achar como é que ele vai ser sábio. Então, notem, que coisa maravilhosa seria a união de um homem sábio com uma mulher virtuosa, ou o contrário, de um homem virtuoso com uma mulher sábia, né? Que no fundo são coisas mais ou menos semelhantes, né? O verdadeiro sábio é aquele que usa a sua sabedoria para um bom proveito. E a pessoa virtuosa é aquela pessoa que é sábia e usa a sua sabedoria. É mais ou menos semelhante, né? O virtuoso é a sabedoria colocada em prática. E a mulher virtuosa, ela faz o bem todos os dias, ela não se cansa de fazer o bem. Não é tipo, não, eu vou fazer o bem hoje, mas amanhã estou cansado, já, né? Não tem constância. Não, a mulher virtuosa, ela faz o bem direto. Ela é ocupada e sente prazer na sua eficiência. Ela não tem preguiça, né? Só compra o melhor pelo menor preço, mesmo que tenha que procurar mais longe. Interessante, né? Isso está no comentário bíblico adventista também, né? Quando o verso bíblico fala que ela vai longe para adquirir o seu pão, poderia arranjar o pão mais perto, mas o pão mais perto era mais caro, então ela vai atrás, né? Ordena o trabalho das servas cedo para serem diligentes como ela, ou seja, discipulado. Ela é uma pessoa diligente e ensina as outras pessoas a serem diligentes também. Que coisa maravilhosa, né? O dinheiro ganho é usado para comprar terras e plantar vinhas na terra. Com isso, o lucro original aumenta. É uma boa administradora. Sua força muscular aumenta pela atividade constante. É uma mulher sarada, né? Que maravilha. Sabe que suas atividades são lucrativas. Trabalha com o fuso, né? O tear, né? Para fazer roupas de lã ou linho, né? Na Palestina, dependendo da época, faz bastante frio. Então, a mulher virtuosa tem que estar fazendo as roupas, né? De lã ou de linho. Não esquece dos pobres pela posição que tem. Infelizmente, existe uma tendência das pessoas, de qualquer pessoa, de que quando a pessoa tem um aumento no seu status e tal, na sua importância, quando a pessoa cresce financeiramente ou socialmente e tal, há uma tendência, infelizmente, de a pessoa se esquecer dos outros, se esquecer dos pobres, né? Tem gente que fala assim, é pobre mesmo, não estudou, não quis e, né, dane-se. Não, não é assim. Não foi assim que Jesus nos ensinou, né? Os pobres sempre tereis convosco. Então, o aumento na nossa influência
social, espiritual, material, financeira, o aumento nessas posses, não é uma desculpa para eu não ajudar as pessoas. Pelo contrário, se a pessoa tem capacidade, se Deus lhe deu recursos, e aí vai um pensamento em relação à administração dos bens, né? Que o pastor pregou para nós no sábado, né? Administração dos bens. Como é que eu uso os bens que eu tenho? Uma parte, a lei de devolver dízimos e ofertas, ajudar as pessoas que precisam, né? Para parte da sua prosperidade se devia ao cuidado que tinha pelos pobres, que resultava na bênção e aprovação divinas. Que coisa maravilhosa, né? E o seu marido? O marido era juiz, né? O marido dessa mulher, pelo comentário de Salomão, né? Ser conhecido entre os juízes e reconhecido e cumprimentado pelos anciãos da cidade era uma honra desejada. A boa reputação da esposa, como esta, a esposa desse juiz, e a riqueza que ela ajudava a criar fazia muito para elevar a posição de um homem aos olhos dos seus companheiros, né? Ele era bem visto, porque eles sabiam que ele tinha uma mulher que era uma ajudadora mesmo, né? Faz ampla provisão para tempos vindouros, né? Ela se preocupa com o futuro, tem sabedoria. Os filhos lhe chamam ditosa. Que coisa maravilhosa, né? Ditosa. É uma expressão que a gente não usa muito hoje, né? Ninguém chama a mãe de ditosa, né? Chama a mãe de legal, a mãe bacana, né? E tal. A mãe fera, por aí vai, né? No bom sentido, hein? Para uma mãe é uma rica recompensa quando os filhos dão testemunho público do seu cuidado eficiente e amoroso. Isso aí é ser ditosa, né? Nunca é demais para o marido fazer elogios sinceros àquela que passa os dias em constante atividade para manter uma atmosfera agradável no lar. Aqui vai uma ajudinha para os homens, né? Para os maridos. Tu a todas sobrepujas, testemunho do marido, né? Agora aqui entra um detalhe interessante. Vã é a formosura. Olhem o que o comentário bíblico fala, isso aqui eu não podia deixar de ler, né? O charme e a beleza têm pouco valor por si mesmo. É legal, é agradável, é bonito, né? Contemplar as pessoas bonitas, né? Mulher bonita. Mas só isso não basta. Há pessoas que possuem beleza de forma e de rosto, mas que não se mostram amáveis na agitação da vida. É o bonito, feio, né? Bonito por fora, mas feio no caráter, na personalidade, no lidar, né? É uma pessoa tosca, uma pessoa grosseira. A beleza parece que ela se desfaz um pouco por causa disso, né? Vamos de novo. A formosura recebe o louvor de pessoas não pensantes, né? Pessoas que não se concentram muito, admira a formosura e só, fica nisso, né? Mas a única mulher de verdadeiro valor é a que teme a Deus. Somente ela tem o charme e a beleza de verdade. Então, a verdadeira beleza, a formosura, está no caráter, né? Não é proibido ser bonita, não. Se cuidar, né? Se vestir bem, se arrumar, né? Não, mas não pode ficar nisso. O temor do Senhor perpassa todos os aspectos dignos da vida e da personalidade humana. Como os seres humanos não são capazes de ler o coração, a única forma segura de estimar a qualidade de outra pessoa é estudando os frutos de vida revelado nas obras. Então isso aqui é mais ou menos dá para ter uma ideia assim bem geral, né, bem pálida, vamos dizer, do que é o livro de Provérbios. O livro de Provérbios foi escrito para os jovens, mas é um livro que não tem idade. Mesmo nós, um pouco não tão jovens assim, né? Um amigo meu falava que eu não sou velho, eu tenho excesso de juventude. Né? Mesmo os não tão jovens, independente da idade, da nossa idade, sempre tem alguma coisa para nós aprendermos do livro de Provérbios, né? A nossa conclusão que nós chegamos é que o livro de Provérbios é um livro inspirado. Numa das primeiras citações que existe nele, fala ali que eu, como sabedoria, ensino você pelo meu espírito, para que você seja sábio. Dá para entender, né? A sabedoria pelo espírito, ou seja, o Espírito Santo de Deus, de acordo com Provérbios, que nos dá a sabedoria, que nós temos que buscar, que faz com que nós sejamos pessoas vitoriosas, pessoas sábias
e pessoas boas. Sabem quem é um personagem atual, um adventista do sétimo dia, conhecido nos Estados Unidos, que gosta, que usa o livro de Provérbios como um exemplo para a sua vida? Alguém sabe quem é? Escreveu até um livro, um adventista dos Estados Unidos, que escreveu um livro que gosta do livro de Provérbios. Alguém sabe? Hein? O neurocirurgião. Olha a dica. Alguém tem mais outro chute aí? Outra. É um neurocirurgião. O que mais? Pediátrico. O que mais? Quem? Ben Carson. Se você ler o livro de Ben Carson, vocês vão ver que é um indivíduo que saiu do nada, coitado, pobre, né? A esposa, a mãe dele separada e tal, mas era uma pessoa sábia. Ela era quase analfabeta, mas ela era sábia. Ela trabalhava para pessoas cultas e ela via que os cultos liam, né? Não ficava vendo televisão, não. E ela ensinou o Ben Carson. E o Ben Carson, na escola, era um desastre, ele era horrível. Ele não conseguia nem entender direito o que a professora estava falando. De repente, descobriu-se que ele era míope, ele precisava usar óculos. Quando colocou os óculos, começou a ver as coisas de outra maneira e a mãe estimulava ele a estudar. Enfim, Ben Carson se deliciava com as mensagens de Provérbios. E quem que ele se transformou? No diretor do hospital Johns Hopkins, nos Estados Unidos, que é um dos principais hospitais do mundo, né? E ele foi até candidato a presidente da República dos Estados Unidos, né? Só que aí já é um pouco diferente a coisa, né? Trabalhar na política já é mais complicado. Hein? Foi pré-candidato, exatamente. Bem colocado. Não foi candidato, foi pré. Mas, quase, né? Irmãos, eu quero concluir com o seguinte pensamento. Você quer saber a vontade de Deus para a sua vida? Busque a palavra de Deus. Ore. Leia a Bíblia. Quer ter sabedoria e fazer a vontade de Deus? Hoje, em particular, eu recomendo para vocês, leia o livro de Provérbios. Que Deus os abençoe.